Hello guys, hello boys, girls, everybody. Hoje nós vamos falar sobre Reading Comprehension e nós vamos falar sobre, na parte da gramática, o Simple Past. É o capítulo 14 da nossa apostila, tá bom, gente? Então vamos entender um pouquinho. É mais uma revisãozinha, né? Olha lá, o Simple Past, ou passado simples, ele é usado para falar e descrever algo que aconteceu lá no passado, aconteceu e terminou, tá? O passado simples é dividido em dois grupos de verbos, os regulares e os irregulares, tá bom? A conjugação do verbo ele vai depender, claro, se a frase está na afirmativa, na negativa ou na interrogativa. Vamos falar um pouquinho delas rapidamente. Os verbos regulares na forma afirmativa. Como é que a gente faz? A gente vai acrescentar o ED no final do verbo. Mas quando esse verbo terminar em consoante e D, quando os verbos terminarem em E. Então, presta atenção. ED quando terminar em consoante e D quando terminar em E. Existem algumas exceções. Então vamos lá. Verbos terminados em consoante mais Y, eu vou tirar o Y e vou adicionar IED. Verbos terminados em vogal mais Y, eu vou manter o Y e vou adicionar ED. Verbos terminados em consoante, vogal, consoante. É o que a gente fala de CVC. Consoante, vogal, consoante. Eu vou repetir a última consoante e adicionar ED. Para ficar mais fácil, vamos ver os exemplos. Olha lá. We helped those in need. Nós ajudamos os necessários. Percebe que o verbo, ele termina em quê? Ele termina em consoante. Então, o que eu faço? Eu acrescento o ED. Ficou no passado. Ó, Sarah cooked a very special dinner for us. A Sarah, ela cozinhou, ela preparou, né, um jantar muito especial para nós. O verbo é cook. O verbo cook não termina em consoante, vou colocar ED no final. Ó, Sylvia saved a lot of money for her vacation trip to South America. Qual que é o verbo? O verbo é save. Não termina em E. Quando o verbo termina em E, a gente só acrescenta D para fazer o passado. A Silvia economizou muito dinheiro para sua viagem de férias na América do Sul. Outro exemplo. They studied enough for one day. Agora presta atenção. O verbo termina em consoante mais Y, né? O verbo é study. Termina em DY. O que a gente faz? A gente vai tirar o Y e colocar IED. Studied. Eles estudaram o suficiente para um dia. Carlos played chess with his classmate last week. O Carlos jogou xadrez com seus colegas de classe na semana passada. Qual que é o verbo? O verbo é play. Não termina em consoante e Y? Então, é só colocar o ED. O Simple Past, verbos regulares na forma interrogativa. Para a formação desse verbo, o que a gente faz? A gente vai usar o auxiliar do. Lembra que o do ele fala para o verbo em que tempo que ele está? Só que ele está no passado. Então no passado a gente usa did. Do no presente, did no passado. E o verbo a gente deixa ele na sua forma do verbo no infinitivo, que é aquela primeira fileirinha de verbo. É aquela que você procura no dicionário. Olha lá, did Maria work today? Não é uma pergunta? Olha lá, eu coloquei o did na frente. Olha lá, did Maria work? O did está avisando o verbo work lá. Ó, você está no passado. A Maria trabalhou hoje? Did I talk to you on Monday? Eu falei com você na segunda-feira. De novo, olha lá, pergunta. O did está na frente, avisando o verbo, que é talk, que é falar. Só que é did, é passado, falei. Olha o outro exemplo. Did they fix anything else? Eles consertaram algo mais? Did, passado. Did, o sujeito e o verbo. O verbo é fix, consertar.
Mas olha, o did está falando para o verbo você está no passado. Consertaram. Olha o último exemplo. Did you live in Miami? Você morou em Miami? Olha lá, mais uma vez, o did vai avisar o verbo live, que ele está no presente ali, o verbo live. Mas ele vai falar, agora você vai estar no passado. Então, morou. Esses são os verbos no passado, verbos regulares, tá bom? Na interrogativa. Agora vamos falar dos verbos irregulares. Não tem uma regrinha. Você vai ter que decorar os verbos mesmo, tá bom? É o único jeito. Mas você vai com calma que você vai usando eles, você vai decorando. Na conjugação do verbo to be, ele não vai usar o verbo do, né? Ele vai passar a ser, que é o verbo to be, ele passa a ser was ou were. Was, were. Was singular, were plural. I was, you were. Olha o plural. We were, you were, they were. O verbo to be não é ser estar, então era ou estava, tá bom? Então, agora eu vou passar para vocês uma historinha que eu quero que vocês acompanhem a leitura dessa historinha e vocês façam depois os exercícios da página 439, 440, 441 e 443. Vamos ver essa historinha? Repetitive Stories by Ken Anderson. Narrated by Hazel Lomax. Copyright Ken Anderson, 2005. The Old Woman and Her Lazy Son. Page 3. Once, there was an old woman in a village. Her husband was dead. She lived with her son. Her son was clever and skillful, but he was very lazy and stubborn. He didn't go to school. He didn't want to learn anything. One day, the old woman wanted her son to learn drawing. She saw Mrs. Teacher. She said to her, "Please, teach my son drawing." In the first lesson, "Draw a hen," said Mrs. Teacher, but he drew a different picture. He didn't draw a hen, so Mrs. Teacher broke his pen. Then she saw Mr. Driver. She said to him, "Please, teach my son driving." In the first lesson, "Drive this car," said Mr. Driver, but he drove the car into a river. He didn't drive it out, so Mr. Driver began to shout. Then she saw Singer draw. She said to her, "Please, teach my son singing." In the first lesson, "Sing a song," said Mrs. Draw, but he sang like a crow. He didn't sing very well, so Singer Draw shouted, "Go to hell." Then she saw Mr. Writer. She said to him, "Please, teach my son writing." In the first lesson, "Write a book," said Mr. Writer, but he wrote a letter to his mother. He didn't write a book, so Mr. Writer gave him an angry look. Then she saw Mrs. Flight. She said to her, "Please, teach my son flying." In the first lesson, "Fly a plane," said Mrs. Flight, but he flew only a kite. He didn't fly a plane, so Mrs. Flight said, "You haven't much brain."
Then she saw Mrs. Clinton. She said to her, "Please, teach my son spelling. In the first lesson, spell the word to," said Mrs. Clinton. But he spelt the word Britain. He didn't spell the word to, so Mrs. Clinton shouted, "Shame on you." Then she saw Mrs. Rabbit. She said to her, "Please, teach my son running. In the first lesson, run in the race," said Mrs. Rabbit. But he ran a little bit. He didn't run very fast, so Mrs. Rabbit told him, "You are the last." Then she saw Fisherman Who. She said to him, "Please, teach my son fishing. In the first lesson, catch a whale," said Fisherman Who, but he caught an old shoe. He didn't catch a whale, so Mr. Who's angry and bit his fingernail. Then she saw Mrs. Professor. She said to her, "Please, teach my son reading. In the first lesson, read a story," said Mrs. Professor, but he read only a newspaper. He didn't read a story, and he said, "Madam, I'm sorry." One night, the lazy boy saw his father in his dream. His father said to him, "Please, don't be lazy, my son. If you learn more, I will love you more." The next morning, the lazy boy decided to make his dead father happy. So he read a story. He caught a whale. He ran very fast. Then he spelt the word to. He flew a plane. He sang a song. He drove a car. And then he drew a hen. At last, the old woman and her son were pleased. They lived happily ever after. E aí, pessoal, vocês viram que toda a historinha ela é contada com os verbos no passado, usando o auxiliar did, o didn't, que era negativa, né? E lá na página 15 da história, você reparou que tem uns verbinhos em vermelho, uma relação? Então, todos aqueles verbinhos você tem que decorar, eles estão todos no passado. Então é legal você saber o presente e o passado e o significado desse verbinho. Tá aí mais uma tarefinha que é boa para você decorar esses verbos. Tá bom, gente? Olha, obrigado pela companhia, com muitas saudades, um beijo bem grande para você e see you later.